Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite para podermos louvarmos e adorarmos ao nome do nosso Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente. Obrigado, pastor, pela honra de poder estar podendo fazer uso dessa tribuna nessa noite para poder fazer o uso da palavra de Deus nessa noite. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do Senhor, seu ministério, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, juntamente com todos os obreiros. Amém, pastor? Deus abençoe em nome de Jesus. Os irmãos encontrarem, pode dizer amém? Glória a Deus. Diz assim o versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Queridos, Paulo, ele escreve essa segunda carta a Timóteo em um momento diferente de sua juventude. Esse não é o Paulo que está sentado aos pés de Gamaliel aprendendo a lei. Não é o Paulo das viagens missionárias, das multidões e dos grandes milagres que ele havia realizado. Agora Paulo está preso em Roma, numa cela fria e aguardando a morte. E no meio daquela prisão, Paulo escreve a Timóteo: quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade. A capa ficou esquecida em Troade. Talvez não porque Paulo quis deixar a capa lá, talvez pela correria, né? Talvez pela perseguição, movimento ágil de poder sair e correr e sair logo da presença dos inimigos. Talvez porque Paulo achou às vezes que não precisaria dela. Mas o inverno chegou, irmãos, porque Paulo está no momento crítico, numa situação difícil da sua vida, e o inverno chegou para Paulo. E aqui não é o Paulo das revelações, o Paulo das ministrações, não, aqui é o Paulo homem, pastor Luciano. Aqui é o Paulo que sente frio, o Paulo que sente dor, e o Paulo que sente o momento e a pressão o qual ele está vivendo. E isso nos ensina algo profundo, irmãos,
que existem coisas que só valorizamos na nossa vida quando chega o frio na nossa vida. Tem gente que esqueceu de orar, esqueceu de buscar comunhão com Deus, esqueceu a presença de Deus, esqueceu de colocar lenha no altar. Tem gente, irmão, que entra hoje frio na igreja, porque esqueceu de acender, de colocar, na verdade, lenha no altar em casa, irmãos. Porque nós precisamos começar o culto, não quando nós chegamos na igreja, mas nós começamos o culto dentro de casa, irmãos. Nós colocamos lenha no culto lá no altar de casa. Aqui, irmãos, é somente a extensão das nossas casas. Nós precisamos, irmãos, buscar primeiro a presença de Deus lá em casa. E chegar na igreja, irmãos, pronto para louvar, para adorar, para exaltar, para glorificar e adorar o nome do Senhor, irmãos. Essa casa é casa de louvor, é casa de glória, é casa de adoração, irmãos. É casa de Deus ser adorado, é casa de Deus ser exaltado. É casa de Deus levantar atalaia, é casa de Deus levantar profeta. Deus está nessa casa nessa noite, irmãos. A presença de Deus já chegou aqui nessa noite. Aleluia! Chegou a nossa hora, irmão. É a nossa vez, é a nossa oportunidade de louvarmos e adorarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Mas quando vem as lutas, as dores, o cansaço da alma, as aflições da caminhada, aí, irmãos, nós vamos perceber o quanto essas coisas fazem falta para as nossas vidas no dia a dia, pastor. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, irmãos, Ele jamais nos abandonou. O Senhor jamais nos esqueceu. Independente de qual seja o momento, a circunstância, o frio, o inverno, qual você esteja passando, irmão. Independente de qual seja o deserto, de qual seja a cova, irmão. Deus está com você, irmão. Porque Deus, Ele leva o profeta para o meio do vale, irmãos. Mas Ele não abandona o profeta no meio do vale. Se Deus levou no vale, irmão, Deus vai estar com você no meio do vale. Independente aonde quer que você esteja, irmão, lembra de uma coisa: a presença de Deus ainda estará com você. Basta somente você adorar, exaltar, glorificar e agradecer o Senhor. Pode o Senhor te levar para o meio do deserto, irmão. Pode ter certeza, irmão. Se Deus te levou no deserto, não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar sandália, não vai faltar nada na sua vida, irmão. Porque a presença de Deus ainda estará com você. E Paulo, irmão, está sentindo frio, irmão. É isso. Isso aqui nos mostra que homens de Deus também passam por momentos difíceis, por momentos de prova, por momento de dificuldade, por momento de frio. Não apenas os pregadores, mas existem, irmãos, dias de desgaste, de abandono, de lágrimas escondidas e batalhas silenciosas que nós travamos dentro de nós mesmos, irmãos.
Vai haver dias, irmãos, que nós vamos estar sozinhos na caminhada, vai parecer que nós estamos abandonados, mas eu quero dizer para você, irmão, mesmo que você pense que você foi abandonado no meio do caminho, eu quero que você saiba que Jesus ainda estará com você no meio desse caminho. A caminhada cristã, irmãos, nunca foi ausência de luta, é a presença de Deus no meio dela, irmãos. Porque o cristão, irmão, pode passar por luta, pode passar por dificuldade, pode passar o que for, irmão, mas o Senhor estará com você no meio dessa prova, no meio dessa luta, no meio desse vale, aleluia. Mesmo preso, irmãos, Paulo não pede para ser solto, Paulo não pede luxúria, não pede que traga mantimentos para ele, não peça que traga ouro ou prata, mas ele vai pedir 3 coisas, irmãos. Ele vai pedir a capa, os livros e os pergaminhos. Capa fala de proteção nos dias de frio na nossa alma, porque existem momentos em que vamos precisar de cuidado, de consolo e de abrigo espiritual. E os livros, irmãos, fala do crescimento. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo cansado e mesmo envelhecendo, Paulo ainda queria aprender, irmãos. A dor não matou a sede de Paulo do crescimento que ele queria ter na sua vida. Independente se ele estava preso, se ele estava na dificuldade, irmão, ele vai pedir: traz-me os livros aí, porque eu ainda dependo do crescimento intelectual. Eu preciso vencer as guerras, eu preciso vencer as lutas, eu preciso vencer as batalhas, mas eu só vou vencer se eu tiver os livros. E os pergaminhos, irmão, representa a palavra de Deus. Porque haverá momentos da nossa vida em que a única coisa sustentando você será uma palavra liberada por Deus dentro da sua alma. Você pode procurar a paz, a alegria onde quer que seja, irmão. Nesse mundo você não vai encontrar, não, irmãos, porque só um pode transmitir a paz e a alegria verdadeira para a sua alma, irmãos. É aquele que está ligado no seu espírito, que liga o Espírito de Deus com a sua alma e liga você com Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que te liga com Deus, que te traz a cura, que te traz o milagre, que fecha a ferida na alma. Ele é o bálsamo que vem de Deus para a sua vida nessa noite, irmão. Se você entrou aqui nessa noite, irmão, e você tem uma ferida aberta na sua alma, eu quero te declarar nessa noite que o Espírito Santo de Deus está descendo como um bálsamo sobre a sua vida nessa noite. E Ele vai te curar, Ele vai te mudar, Ele vai te transformar, Ele vai te dar saúde na alma, Ele vai te dar saúde intelectual, saúde espiritual, porque Ele vem da presença de Deus, direto do trono de Deus, dos rios da água da vida. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui hoje,
E Deus está dizendo assim, ó: volte e pegue aquilo que ficou esquecido em Troade. Porque muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos as coisas pelo caminho, irmãos. Mas enquanto nós tivermos vida, irmãos, nós ainda temos a oportunidade de buscar aquilo que ficou para trás. Volte para a oração hoje, volte para a presença hoje, volte para a comunhão hoje. Se você parou de ler, irmão, volte a ler a palavra de Deus, porque o inverno chega para todos, mas Deus sustenta aqueles que permanecem segurando os pergaminhos, que permanece segurando a palavra de Deus, porque é a palavra que te cura, é a palavra que te renova, é a palavra que te coloca de pé, é a palavra que te transforma, é a palavra que te traz vida e te revigora na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Louvado